E a gente vai começar falando sobre política, sobre eleições aqui na capital paulista. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, as insinuações feitas por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos a respeito do uso de drogas seriam resultado de uma confusão. O candidato do PRTB teria se baseado em um caso ocorrido em 2001 com um homônimo do candidato pissolista, chamado Guilherme Bardawil Boulos. A reportagem aponta que o dossiê que Marçal teria preparado havia sido feito com base em pesquisas simples em bancos de dados judiciários, o que teria levado à confusão com um homônimo. O empresário garante que não se confundiu e que vai ainda apresentar a prova futuramente. Já Boulos chamou a acusação de criminosa e mentirosa. Vou começar com uma Deise Ciocari, esse debate. Deise, bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lívia, prazer estar com vocês de novo. Deise, a acusação tem de vir acompanhada de prova, né? Essa questão aí de você trazer a acusação e lá na frente você for comprovar, e essa história de repente, ele ter se confundido, entre aspas, como é que você está interpretando tudo isso? Lívia, a gente não pode falar pelo Pablo Marçal, né? A gente não sabe se ele se confundiu ou não, ou se ele fez de propósito, né? Isso só ele pode responder. Ele está afirmando que vai trazer essas provas, que ele vai apresentar essas provas. Mas aí eu vou partir para um outro aspecto da análise aqui. A bagunça toda, ela já foi feita nas redes sociais, né? Então, aquelas pessoas que não gostam do Guilherme Boulos, elas não querem saber se isso que o Pablo Marçal está falando é verdade ou não. Elas querem utilizar um argumento contra o Boulos, né? Então, por mais que o Pablo Marçal lá na frente prove, ou por mais que o Boulos, como ele fez nas redes sociais dele, né, ele já se manifestou dizendo que era uma mentira, a questão nas redes sociais, ela não é mais essa, né? Não adianta ele tentar provar, porque o fato que as pessoas queriam para o viés de confirmação da bolha delas já foi dada por Pablo Marçal, né? Ou seja, esse cara, no caso o Guilherme Boulos, ele não é competente ou ele não tem a idoneidade suficiente para assumir a Prefeitura de São Paulo, né? Então, o caso, ele já foi criado. Tem um autor que eu pesquiso, que eu gosto muito, que eu inclusive fiz uma releitura de uma obra dele, que se chama Guy Debord, que ele estuda justamente esses políticos midiáticos e que usam os meios de comunicação para aparecer. E o Debord, ele fala uma coisa que eu acho que ela é muito pertinente ao Pablo Marçal, que ele diz assim, que o espetáculo não deseja nada que não seja chegar a ele mesmo. O que ele está querendo falar com isso? Não importa se é verdade ou mentira, o show já foi feito. O Marçal já apareceu acusando o Guilherme Boulos e a dúvida, ela ainda paira sobre o Boulos. Então, é só uma questão de viés da confirmação. E o próprio Manuel Castros, ele falava que as redes sociais, elas não são movimentos ou espaços para você compartilhar boas coisas. Elas são redes de indignação. E é isso que a gente está vendo agora, né? Então, não interessa se é verdade ou se é mentira nas redes sociais, interessa o meu viés de confirmação. Vamos ouvir agora a Ana Beatriz Rich. Tudo bem? Boa tarde, Lívia, minhas amigas da mesa, é um prazer estar aqui. Eu concordo integralmente com a análise da Deise e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que a grande verdade é o fato do Guilherme Boulos, se é que é um fato, vamos deixar isso bem claro, é usuário de drogas ou não, não vai mudar absolutamente nada nessas eleições. É algo que, assim, quem vota nele não vai deixar de votar nele porque ele usa drogas. Ou quem não vota nele não vai passar a votar nele porque ele comprovou que ele não usa drogas. Então, eu acho que, assim, tem esse aspecto que a espetacularização da coisa favorece muito o Pablo Marçal, que se utiliza desse artifício. Inclusive, ele vem do espetáculo, né? Vem das redes sociais, essa coisa toda de trazer as pessoas para perto dele, de se mostrar, de se apresentar. Mas eu acho que a gente tem que pensar aqui numa outra questão. A equipe do Guilherme Boulos não foi atrás disso? Por que até hoje eles não tinham se manifestado de uma maneira mais incisiva contra essas declarações? Porque, assim, me parece, se foi mesmo isso que aconteceu e tudo gira em torno de um homônimo, que a equipe do Guilherme Boulos também conseguiria descobrir isso facilmente e poderia ter trazido essa informação a público há muitos dias.
desde que essa história começou a aparecer. Então, me chama muito a atenção, talvez aí eu vou usar uma palavra que não seja a ideal, mas é a que vem à minha cabeça agora, o despreparo dessa equipe para lidar com uma acusação como essa. Eu, particularmente, aí tem até hoje no Morning Show a gente falou sobre isso, eu divirjo um pouco dos meus colegas, porque o meu amigo delegado Palumbo acha que o Guilherme Boulos deveria ter feito um exame toxicológico e simplesmente apresentado e falado, olha, eu não acho, porque eu acho que isso é cair nessa armadilha. Isso é trazer ainda mais o Pablo Marçal para o foco de toda coisa, do tipo, olha, estou vindo aqui, preciso me explicar porque ele está fazendo uma acusação que, na verdade, até agora, não tem prova alguma. Então, ele pode simplesmente estar tirando isso da cabeça dele. Então, ao meu ver, o que mais chama a atenção dessa história toda não tem nada a ver com a cocaína ou com quem usa ou quem não usa. Tem a ver com o despreparo para lidar com uma acusação como essa, que foi tão facilmente aí descoberta, se é que foi mesmo, para um jornal. Ana, só indo nessa linha do que tu está falando, eu concordo contigo, acho que o Boulos nem ninguém deveria fazer o exame toxicológico. E aí, só para a gente entender, o Max Weber fala que quando você percebe, numa discussão, quando você percebe que o outro lado já está convicto das suas ideias e não está ali para fazer um debate, para conversar e para ouvir o diferente, você não entra no debate, você só deixa a pessoa falar. E aí, nesse caso, é mais ou menos isso, né? O Marçal já tem muito claro o que ele quer, ele não quer ouvir se o outro é inocente ou culpado, ele já tem a resposta dele. Falando no bom português, não se toca tambor para maluco dançar, né? Maria de Carli, boa tarde para você. Tem duas questões que eu queria tocar com você a partir do que as meninas falaram, sobre essa questão da inação da equipe da campanha política, que foi citada pela Ana, e essa questão também do cálculo político que possivelmente é feito, porque embora publicamente a campanha não tenha reagido a essas acusações, como a Ana bem colocou, foi questionada na justiça essa ação de Marçal. Boulos entrou na justiça contra Marçal, mas só na justiça, não houve uma ampla divulgação desse fato. E aí é feito, na sua opinião, um cálculo político, basicamente assim, olha, vão me processar, mas politicamente eu vou ter esse benefício, então vale a pena. Você acha que é feito esse cálculo político antes de uma ação como essa? Eu acho que é... Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que é principalmente sobre a questão de como as fake news se disparam. A partir do momento que a gente tem as fake news sendo disparadas por aí, desmentir uma fake news é quase que tem um efeito reverso e não consegue atingir a quantidade de espectadores e pessoas que uma fake news que primeiramente foi lançada contra o seu antídoto, né? De frente com o seu antídoto. Então, é muito complicada essa questão da comunicação de desmentir uma fake news. Isso realmente tem pesquisas que falam sobre essa discrepância entre a verdade e a mentira. Infelizmente, a gente atualmente vive num mundo onde o cenário político é assolado pelas fake news e isso é mais ainda inflamado por conta das redes sociais. Me admira muito o sangue frio do Guilherme Boulos diante de tudo isso. Ele realmente, acredito que deve ter sido uma estratégia premeditada, que eles pensaram com muita cautela para agir dessa maneira. E eu faço até um certo link com a ausência do Boulos e dos outros dois candidatos nos debates, né? É o que está sendo previsto, foi o que aconteceu no debate da Veja, o mais recente, que aconteceu há 2 semanas atrás, e nos próximos estavam se especulando se eles iriam, e o Boulos é um desses que faltou ao debate. A gente sabe que esse tipo de comportamento fez com que o Marçal perdesse quase que 1 milhão de menções nas redes sociais. Então, essa postura mais passiva, né, que a gente acredita que seja mais passiva, está rendendo frutos, apesar da gente não sentir ainda esses frutos. Então, acredito que é uma estratégia, assim, premeditada para conseguir um pouco dissipar, pulverizar todo essa euforia em cima do Pablo Marçal. Maria, eu acho que tem uma questão aí só, que ao mesmo tempo em que você pode enxergar como uma estratégia positiva, você não entrar num embate direto com... E assim, gente, é um fato que o Pablo Marçal envolveu e alterou substancialmente todas as outras campanhas. Sim. Você percebe mudanças absurdas no comportamento dos candidatos desde que ele começou essa ascensão acentuada. E aí, por um lado, você percebe que pode ser positivo que os candidatos faltem ao debate, porque eles não entram em colisão. Eu não acho positivo, viu? Tá, exato, porque eu acho que tem um outro lado
que fortalece a narrativa de que eles estão fugindo. Exato. Né? De que eles têm algo a esconder, de que eles não querem discutir com ele, porque eles temem por alguma coisa ali. Então, pelo sim ou pelo não, o cara se fortalece. Não, total, é isso. Essas eleições, apesar de a gente não saber ainda quem vai ganhar, certamente será centrada no Pablo Marçal, porque ele mudou a maneira que se faz política. É um fenômeno, assim, de comunicação. Tem uma coisa também, os candidatos, eles foram nos 2 primeiros debates e aí depois eles não foram no debate da Veja. Sim. A partir do momento que eles não foram no debate da Veja, muitos editoriais, inclusive, de imprensa, começaram, e a própria população começaram a cobrar os 3 primeiros candidatos ali, o Boulos, o Nunes e o Datena, para irem aos debates, porque daí começou uma cobrança do tipo assim, como que você quer governar a maior cidade do país se você não está nem disposto a ir num debate, a conversar sobre ela e a ouvir o diferente sobre ela, né? Então também tem uma pressão em cima dos candidatos. Eles sabem, acho que ninguém aqui é tolo, todos eles sabem que se eles forem no debate, eles vão dar munição para o Pablo Marçal. Mas se eles não forem, existe uma cobrança em cima deles. E também tem um outro princípio, né? A gente entende que democracia, ela é dissenso, né? Ela é o debate para você poder chegar num consenso, né? Então não se faz democracia sem um debate. Eu tenho certeza que os candidatos também pensam nisso, né? Eles têm essa linha de raciocínio. Então, como que eu não vou num debate, né? E a partir do momento que eles não vão, eles são cobrados. Sim. Eu ia só fazer uma reflexão aqui pra gente. A gente começou essa conversa quando os debates iniciaram. A gente falou assim, o que esperar do debate? Não foi, Lívia? A gente estava junto aqui. E aí eu pergunto, vale a pena a gente refletir, né, sobre a relevância do debate hoje em dia com as redes sociais? Porque aqui, ao que me parece, é apenas um espaço para recorte de rede social para inflamar as bolhas. Porque até me deparei com uma pesquisa feita em 2014, recentemente, que falava que os espectadores que assistem ao debate são pessoas que já estão ligadas em política, ou seja, já fazem parte da bolha política. 70% dessas pessoas que assistem ao debate já têm os seus candidatos convictos, ou seja, elas assistem para afirmarem a sua posição, e 30% são as pessoas que ainda estão em dúvida e são os indecisos, mas é bem nichado. Eu acho que o debate, ele tem um propósito muito importante. Por quê? Porque ele está aí sendo divulgado democraticamente por diferentes redes de TV e no YouTube, atualmente a gente sabe que a gente assiste ao debate, e ele fura as bolhas das bolhas sociais, né? Fura as redes sociais. Então você está lá, liga a TV, liga na internet e assiste. E é o espaço que o candidato deve apresentar suas propostas e não só lacrar. Mas hoje em dia, a política na era digital é sobre lacração, gente. E resultados instantâneos. Ou seja, quem tiver a narrativa mais lacradora e que vai trazer a resolução dos problemas de maneira mais rápida, leva. Tem um reality show que é muito famoso, que tem o Jogo da Discórdia. Adoro. O debate aqui em São Paulo está parecendo o Jogo da Discórdia. Não tem uma proposta, não tem uma fala sobre o que você vai fazer com a cidade de São Paulo. É só um atacando o outro o tempo todo. E quem perde com essa história somos nós. Enquanto a gente der palco para que isso viralize, para que isso seja compartilhado, nós estamos fazendo essa escolha de não querer uma cidade melhor e de estar mais preocupados com quem ganha de quem no boca a boca. De qualquer jeito, são munições que são aproveitadas pela oposição, pelos adversários, digamos assim. Aí a grande escolha, e que eu acredito ser muito difícil para as campanhas, a gente está conjecturando aqui o que seria menos pior, né? Qual seria a munição menos dolorosa, é você não participar do debate e você ser acusado de fujão, como aconteceu, de não querer debater, de não suportar a crítica, de não suportar o ataque, ou você participar do debate e você servir de material, de gasolina para um debate por meio de cortes que vai incendiar nas redes sociais. E aí a questão é essa, Deise, qual é a munição menos dolorosa? De fato, os candidatos devem ter pensado muito nisso, porque no próximo debate, no domingo, o Boulos, o Datena e o Ricardo Nunes já confirmaram que vão participar, com muitas regras estipuladas juntamente com as campanhas. Lívia, eu acho que, assim, eu defendo o debate, acho que eles têm que acontecer. Assim, por mais que uma boa parte da população não acompanhe, eu concordo com esse estudo que tu viu, né? Não que eu tenha que concordar, mas eu acredito que seja por aí mesmo. Mas acho que o debate ainda é a melhor maneira para você formar uma opinião, né? Por exemplo, que a gente faz aqui, eu acho que as pessoas não precisam concordar, mas elas precisam ouvir o diferente, né?
eu acredito que a única solução sejam realmente as regras mais duras. Então, o candidato, sei lá, extrapolou, por exemplo, agora nesse próximo debate aqui da Gazeta e do My News, não pode levar nenhum objeto para mostrar durante o debate, né? Então, se o candidato descumpriu alguma regra, corta o microfone, tira a câmera dele, não deixa ele aparecer, né? Não vai poder celular. Então, as pessoas que vão acompanhar os candidatos, elas não podem levar celular. Então, tem que endurecer as regras para que o debate volte ali para propostas e para falar de São Paulo mesmo, porque a gente não tem visto isso. Mas essa questão de manipulação, assim, ela não, obviamente, né, ela não é nova. A manipulação sempre existiu. A gente tem um grande debate brasileiro, né, que foi entre Collor e Lula, que sofreu uma manipulação muito forte, né, para o resultado das eleições. Eu acredito que a grande novidade agora ela seja que a gente mesmo, né, os próprios candidatos, eles podem fazer essa manipulação. E aí quem tem uma equipe de comunicação, quem entende melhor como o sistema de comunicação funciona, acaba ganhando, né? Numa outra época, tu dependia de grandes veículos, né? A informação saía por um determinado lugar, né? E agora isso mudou, mas o único jeito de fazer isso é endurecer regra. Falou bobagem, tira o microfone, corta, sabe? E o direito de resposta que eles pedem o tempo inteiro, eu acho que isso é uma coisa que funciona muito. E aí a gente tem que dar mérito para todos os canais que fizeram, que se propõem a fazer debate, porque eles decidem ali em 20 segundos, né? Mas tem que endurecer regra, assim, é muito difícil o bufão trabalhar num conjunto de regras, né? Ele está acostumado ali com a desordem, com a bagunça, né? Com a desorganização. Coloca ele dentro das regras e vê como que ele age. Mas eu só acho que tem uma coisa aí que a gente está falando tanto de corte, de internet e tudo mais. Mesmo quando tem um endurecimento das regras, a gente chegou num ponto em que você ser advertido ou você ter o seu microfone cortado porque você descumpriu uma regra, vai ser utilizado ao seu favor, como, meu Deus, estão tentando me calar, o povo vai me ouvir. Então, assim, é muito grave o que a gente está vivendo, porque a gente simplesmente não vai conseguir ter uma eleição, vamos dizer assim, limpa, né? Isonômica, porque sempre vai ter uma forma de você se manifestar para o seu público que quer ouvir aquilo que você tem a dizer, que já se decidiu por você, e você vai dar força a uma narrativa que não é nem existente, né? Por exemplo, o canal que está promovendo o debate, ele não está interessado se A vai falar B ou se X vai falar Y. Ele está ali querendo fazer um negócio justo. Mas a pessoa vai usar aqueles mesmos 20 segundos que você está dizendo que eles têm para decidir, para já transformar isso numa outra coisa. E aí é um pouco da história das drogas ali do Guilherme Boulos. O estrago já está feito. Já está feito. Ninguém vai ler a retratação. Ninguém vai ler a errata, meu Deus, as desculpas. É o que eu falei da fake news. Quando você dispara pra desmentir uma fake news, é quase que... Não viraliza como a fake news, é verdade. Não, né? é isso que eu tô falando, não viraliza. Mas agora a gente tem um ponto também, né? Porque agora vai começar a campanha em rádio e TV, e dos 10 candidatos, acho que só 4 tem tempo de rádio e TV, né? Tá. Então, isso também muda um pouco do jogo, né? Tem outra questão partidária na disputa para a prefeitura, que é um pouco diferente da disputa presidencial, né? Eu acredito que na disputa municipal conta muito a tua estrutura partidária. Então, quem são os teus apoiadores? Porque, por exemplo, esses apoiadores, esses partidos que formam a tua coligação, eles vão puxar voto para ti, né? No caso, para o prefeito, num âmbito muito menor, né? No município. Não é, por exemplo, assim, uma campanha para presidente da República que se... Eu vou dar nome aos bois aqui, porque senão também vou ficar me atrapalhando. Mas, por exemplo, vamos supor que o Pablo Marçal fosse para Senado, né? Teria um território muito maior para ele buscar voto, né? No território de São Paulo, só da capital de São Paulo, ele também precisa de uma estrutura partidária. Então, agora começa a campanha com a estrutura dos outros partidos, que têm seus vereadores, que vão puxar voto em espaços, em territórios muito menores, né? Então, tem uma outra campanha começando agora também, vai começar a campanha old school, né? A campanha old school. Então, mas eu acho que agora vai ser colocado à prova se a campanha old school ainda faz tanta diferença. Excelente. Eu acho que vai ser um teste. Vocês acham que pode ser utilizada, inclusive, para tentar desmentir fake news de redes sociais? Pode haver esse tipo de conexão? Eu acho que são eleitores e eleitores, porque a gente tem, na própria Câmara Municipal, temos os chamados, em referência às eleições de 2020, temos os chamados candidatos vereadores de opinião e os vereadores da velha política. É assim que a gente faz a divisão aqui, por exemplo. Então, eu não sei te dizer o quão forte essa campanha de chão, essa campanha old school, velha guarda que a gente falou aqui, vai ser
o bastante para conseguir desmentir o que as redes estão dizendo, porque o próprio tipo de eleitor que se convence pela campanha old school é diferente do eleitor das redes sociais. Então, são perfis diferentes, são comportamentos diferentes, com visões de mundo diferentes. Enfim, acho que vai ser... campanhas diferentes? A campanha, porque hoje todo candidato precisa estar nas redes sociais. Não tem como você não participar de uma eleição ou participar de uma eleição e fugir das redes sociais, porque boa parte dos eleitores está apenas lá e não, né, assistindo TV, ouvindo rádio e ouvindo propaganda política. Para uma candidatura majoritária, sim, é preciso ter o equilíbrio dos dois. Porém, para uma candidatura de legislativo, um vereador, se ele já é conhecido na praça dele, a rede social não vai ter relevância assim. Tem muitos que não têm uma rede social boa. E cidade de menos de 200 mil habitantes, aí o jogo é outro, né? Aí a rede social tem uma importância bem menor. Eu estava lendo esses dias um estudo da Lara Mesquita e do Fernando Limonge, que, na minha opinião, assim, é um dos melhores estudos sobre o voto na capital de São Paulo, mas eles fizeram a análise deles até 2004. Mas o que indicava a análise? Os votos em São Paulo, eles sempre tenderam entre direita e esquerda, né? Então, não é uma coisa assim que São Paulo é polarizada, mas sempre foi essa centro-direita e centro-esquerda. E, de acordo com o Limonge e com a Lara, o eleitor de São Paulo, ele é um eleitor mais de centro e ele não é muito adaptável às histerias. Olha isso. E aí a gente está vendo, o que a gente está vendo agora é justamente uma mudança. A gente já viu isso um pouco com o Dória, né? Quando o Dória entrou com essa mesma lógica do Pablo Marçal, né? De encenação, de espetáculo. De não ser um político tradicional. De não ser um político tradicional. Eu sou um empresário, acelera São Paulo. Aí agora o Pablo Marçal vem com prosperidade. Então, assim, a gente tem uma mudança no eleitorado, que a pesquisa do Limonge e da Lara não pegaram por motivos óbvios, né? Porque ela foi escrita antes, mas, de novo, reitero aqui, a melhor pesquisa que a gente tem. Mas a gente tem uma mudança agora que precisa ser analisada. O que está acontecendo com esse eleitor de São Paulo, que era de centro-direita ali, e agora está votando nesses personagens mais histriônicos? E os estrategistas, né, têm que entender o novo perfil, porque é isso. Se você pensa friamente... O Ricardo Nunes tinha a faca e o queijo na mão para estar em primeiro lugar disparado, porque afinal ele é o prefeito, né? Ele tem a máquina a seu favor, ele tem a maior coligação, se não me engano. Então, assim, ele tinha todos os elementos tradicionais que a gente entende como de uma campanha de sucesso para deslanchar e não deslanchou. Por que isso está acontecendo? Mas isso aconteceu similarmente com o Rodrigo Garcia em 2022. Exato. Ele tinha a faca e o queijo na mão, que nem você falou, a máquina na mão, e ele não foi eleito. Perdeu para um fenômeno bolsonarismo. Vocês percebem que tanto o Nunes quanto o Tarcísio, eles não têm uma modernização midiática que o Pablo Marçal tem? Então, talvez esse não seja um ponto crucial. A gente falava recentemente sobre como a política na Europa ela está se reinventando nos últimos anos, né? Quem tinha a direita muito forte agora elegeu a esquerda. Onde era a esquerda, elegeu o conservadorismo. A explicação talvez não seja essas campanhas que estejam ultrapassadas, mas o cansaço do eleitor com aquele político que ele já conhece, ele quer testar coisas novas. Mas será que é tão novo assim? Aí está a questão também, né? Se apresentam como novos, mas nem sempre são. Mas existe uma questão antissistema aí que tem funcionado muito bem, né? Eu vou falar aqui do Brasil, por exemplo, né? A gente teve ali em 2013 as Jornadas de Junho, que foram um marco histórico político brasileiro, né? E aí, a partir daí, a gente teve Jornadas de Junho, a gente teve Lava Jato, já vinha um cansaço de mensalão, de petrolão. Então, as pessoas estão cansadas dessa velha política, né? Dessa política feita pelos partidos políticos, pelas velhas raposas. E aí, quando vem alguém e fala que eu sou novo, eu sou um antissistema, eu sou um salvador da pátria, eu sou um Messias, esse discurso cola, porque, essa pessoa vai nos salvar. Aí, só para completar aqui, mas é o que o Max Weber já falava, né? É o domínio carismático. Aqui nesse debate, É o domínio carismático. Aquela pessoa, ela incorpora para si todas as qualidades que eu anseio como eleitor e pronto. Vai resolver os problemas na hora, agora ele tem a solução. E sabe o que eu acho mais curioso de tudo isso? É como, quando você vê essas características em algum candidato, você se torna tão cego com aquilo que ele está apresentando e com aquele discurso que ele está trazendo, que você fecha os olhos para todas as outras questões. Porque, por exemplo, né, nesse caso, o Pablo Marçal está fazendo uma acusação muito grave, o Guilherme Boulos, aquela coisa toda.
se essa acusação não for verdadeira, poxa, é um indicativo muito sério ali de uma falta ali de... Tô falando, se for, a gente não sabe. Mas é uma falta de idoneidade, é uma jogada que a gente chama de baixa. Mas as pessoas que estão com o Marçal, e tem até esse slogan, né? Todos com o Marçal, alguma coisa assim. As pessoas que estão com ele não estão minimamente preocupadas se ele tá falando verdade ou se ele tá falando mentira. É isso, não importa. Elas já viram nele aquele herói. E só que assim, no passado recente do Brasil, a gente já teve alguns casos semelhantes das pessoas idolatrarem um político, né, ou um ascendente a político de forma irrestrita e depois se arrepender. Mas parece que o eleitor não aprendeu, não está preocupado. Até onde isso pode dar certo? Porque as últimas pesquisas, claro que cada pesquisa traz um percentual diferente, mas elas caminham no sentido de quase que um empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal. Pode ser que esse eleitor que se apega a esse estilo de candidato de Marçal já esteja nesse universo contemplado nas pesquisas e que ele não vai sair desse percentual? Ou você acredita que ele ainda pode convencer mais gente com esse discurso? Não, eu tenho certeza que ele vai convencer mais gente, porque cada vez que alguém abre a palavra para ele, ele convence mais alguém. Ele é bom da retórica. Ele é muito bom de retórica. Isso é algo assim que você tem que parabenizar o cara, porque é muito bom. E os outros, pode ver, o Guilherme Boulos vai dar um tapa na carteira de trabalho que ele mostra. Já era, esquece, acabou. O cara ganhou não sei quantos milhares de eleitores com esse ato. Ou, por exemplo, quando a Tabata começa a trazer vídeos, trazendo acusações... Já também chama pra ele. E chama pra ele, porque as pessoas falam assim, não, por que ela tá tão em cima desse cara? Ela que sempre foi tão boazinha. Então, assim, ele tem uma forma de agir que é sedutora. E os outros candidatos estão caindo na rede que ele está colocando e estão sendo pescados e ameaçados. E cada vez que ele tem um microfone, ele consegue ganhar mais alguém para o lado dele. Vide as notícias recentes que vários vereadores aí estão declinando o apoio que tinham dado a Ricardo Nunes para se filiar ali ao lado do Marçal. Vários políticos que você sempre viu apoiando o Ricardo Nunes já estão mais jogando um pouquinho para o lado do Marçal. Então, tudo bem, né? Ele está crescendo, as pessoas querem estar sempre do lado de quem está na frente. Mas é uma coisa que eu acho que não tem como falar que ele já alcançou o limite. Talvez depois do segundo turno, no segundo turno, porque aí ele deve também ter uma limitação de crescimento por conta de rejeição, né? Normalmente a pessoa muito controversa tem uma certa rejeição, que é o caso do Guilherme Boulos, inclusive. Então, eu acho que talvez esse teto dele venha só no segundo turno se ele chegar até lá. Agora, 2h30 Deise quer complementar? Eu quero. A Aninha está falando do discurso do Pablo Marçal, que é algo que cola muito. Ele também tem essa coisa que é muito aliada ao discurso da igreja eu até notei, pentecostal. Eu falei que neopentecostal e inelegibilidade eu não ia falar mais. Falou e acertou de primeira, pronto. Mas é muito parecido com o da igreja, porque entra nesse discurso de prosperidade, de que você pode vencer através da prosperidade. Isso é um discurso que difere muito, por exemplo, da IURD e de outras igrejas utilizadas ou relembradas por alguns políticos, né? Então, esse discurso do Pablo Marçal está funcionando muito bem. É diferente de alguns políticos que não têm o domínio da narrativa. Ele tem e ele usa a prosperidade nesse movimento neoliberal. Isso funciona pra caramba. Quem quer prosperidade? Isso chama a atenção de uma coisa que você falou aqui, Deise. É o bode da política. Todo mundo tem bode da política tradicional, porque a política não atende ao cidadão comum. E chega o antissistema com um momento de polarização, é a fórmula perfeita para conseguir atrair o máximo de eleitores que ele conseguir. Vamos ouvir agora a Olívia Carneiro. Boa tarde, bem-vinda, Olívia. Boa tarde. O que é que explica, na sua opinião, esse fenômeno Marçal? É a retórica utilizada que convence o eleitor? É o eleitor que está cansado dos políticos que ele já conhece? O que é que explica esse boom nas últimas pesquisas e esse empate técnico com os candidatos que antes eram os favoritos, só Nunes e Boulos, nas pesquisas? O que explica o fenômeno Marçal são duas coisas. Primeiro, que os opositores são muito ruins, né? São muito ruins, inclusive, de mídia, são ruins de público, são ruins de debate, são fracos. Então, ele está com oponentes que é relativamente fácil bater. O Ricardo Nunes até... sei lá, um mês atrás, ninguém nem reconhecia ele na rua. E ele é o prefeito da maior cidade da América Latina. Então, não é um cara forte, não é um cara que você fala, nossa, tem um grande carisma, um grande poder.
E a outra coisa é que ele domina muito bem as redes sociais, né? Então, independentemente do que ele fizer, do que ele falar, se ele nem fosse todos os elogios que elas fizeram, eu concordo. Ele é excelente orador, enfim, ele tem todos esses pontos, ele é carismático e tal. Mas, mesmo se ele não fosse tudo isso, ele domina as redes sociais de uma forma que nenhum outro domina. Ele sabe engajar o público de uma forma que nenhum outro sabe engajar. E eu acho que isso, mesmo se ele falar besteira, mesmo se ele fizer besteira, a forma que ele contorna, alcançando todo mundo e chegando em lugares que nenhum outro está chegando, eu acho que isso é impagável. Mas é possível, eu acho totalmente possível o jogo virar. Depende de a que ponto que os outros candidatos estão dispostos a entrar nesse jogo do Marçal, né? Sim, e nós falávamos mais cedo sobre, a Deise levantou essa questão, sobre agora, amanhã, na sexta-feira, a campanha política obrigatória, o horário da propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV vai começar. E aí é aquela old school da política, usando o termo que a Maria usou aqui. Você acredita que pode haver alguma mudança no comportamento do eleitor nessas pesquisas agora, com o início dessa propaganda eleitoral em rádio e TV? Ou vai ser algo que as redes sociais são imbatíveis e, pelo menos pensando aqui na realidade da capital paulista, e a Deise tocou muito bem no ponto que cidades muito pequenas, com menos de 200 mil habitantes, as redes sociais não vão ter tanto peso assim. Você acredita que agora, a partir de amanhã, o jogo pode virar por causa dessa propaganda em rádio e TV? Ou simplesmente o efeito vai ser nulo? Eu acho que pode mudar, mas eu não sei se os outros candidatos, os que têm mais tempo, né, vão saber aproveitar isso de uma maneira digital. Porque só vai fazer uma grande diferença, óbvio, né? Aquele eleitor que não está na rede social, aquela pessoa, sei lá, mais senhora, que não tem o hábito de, enfim, se informar pelas redes. Mas que é influenciada pelo neto. Exato. Tem isso também, né? Claro que essas pessoas podem, né, sofrer um grande impacto, mas tem que ser um conteúdo que dialoga com a rede social para ele conseguir virar alguma coisa interessante, caso contrário. E eu acho, assim, o Boulos até que faz isso bem, mas o Boulos tem um potencial limitado em São Paulo, né? São Paulo não é muito acolhedor com o Boulos. Então, o Boulos acho que seria quem teria um potencial de fazer alguma coisa, tá num espectro político que limita, mas eu acho que é possível. Depende muito da estratégia. Vamos ver, talvez a Tabata, não sei.